Pai, obrigada por mais uma oportunidade que temos de abrir a tua palavra, de estudar com os irmãos a tua revelação, a tua sabedoria, Senhor, e conhecer-te, e conhecer tudo o que tu és, tu tens preparado para nós, e a vida que tu tens permitido pelo teu sangue que vivamos, embora tenhamos dias difíceis, lutas, mas temos vitórias e temos segurança de que a tua glória, a glória que tu preparaste, nós vamos participar dela eternamente contigo. Obrigada por tantas bênçãos. Obrigada pela chegada da Betina, que tu continues a abençoá-la. Guarda também a Maria Fernanda, o pai e os pais. E oramos pelos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Guarda-os em teu amor, guarda a tua igreja. Pai, o teu povo de Israel, a coisa ali está difícil, porque sabemos que os tempos se aproximam, sabemos que as coisas vão encaminhar de acordo com o que tu disseste revelado. E quando passamos por elas, às vezes ficamos aflitos, mas sabemos que a tua boa mão está dirigindo tudo e tu haverás de conduzir o teu povo e cada um de nós à vitória por Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão e adoração no teu precioso nome, Senhor Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria abrir Hebreus 10 e ler o verso 25. Não sei se vocês estão acompanhando todo o entreveiro entre Israel e o Irã e a atitude do Trump, né? Hebreus 10. E é interessante que, como eu estou acabando de ler crônicas, né? Então a gente vê, por exemplo, aquele servo de Deus, fiel, coloca o coração para servir a Deus, de repente ele tropeça. Quando a pessoa acha que, por isso que está escrito em Coríntios, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. E é uma exortação muito grande para nós também. Então, o verso 25, pode ler, por favor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Deus diz que nós somos capazes de ver o dia se aproximar. E olhando tudo o que está acontecendo, é interessante que quando Trump ganhou, uma irmã lá do Canadá me ligou, Vera, que autoridade, que é isso que o Trump, que ele foi um sucesso retumbante a eleição de Trump. Ah, o que é isso? Eu falei, Jeová que deu para ele. E ele vai cumprir. Deus diz que no conselho eterno de Deus tem eventos para serem, que Deus diz que vão acontecer, está escrito, vão acontecer. Né? E aí a gente vê que ele vai indo, vai indo, vai indo, e de repente, quando você lê a profecia e vê, por exemplo, os Estados Unidos fora, não vão fazer nada, não tem nenhuma ajuda para Israel, e a gente vê a guinada que vai tomando a nação e tudo mais. Então, nós, pelos acontecimentos, com base que nós conhecemos do Conselho Eterno de Jeová, nós sabemos que o dia cada vez mais se aproxima, cada vez mais perto de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, dele vir buscar a sua noiva. Então, vamos voltar para Romanos 5, e esse texto de Romanos, para mim, agora essa parte que vamos ver hoje, para mim é muito precioso, porque eu tive uma experiência com esse texto com meu pai, no fim da vida dele, e eu vi o Senhor Jesus trazer paz para ele. E então, vamos ler os versos 12 a 21. 12 a 21.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode ler mais uns 2 versículos, depois passa. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação aqui da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, agora Deus vai comparar Adão e o Messias e o efeito do pecado, a obra do Messias. Mas antes de chegar aqui, lembra que ele disse que nós somos justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus, temos acesso a essa graça, ninguém nos tira, nós somos firmes ali e podemos nos gloriar da glória de Deus. Nós vamos participar dela. Isso é uma coisa certa, segura para nós. Então, não importa o recheio disso daqui. O importante é que nós estamos seguramente guardados na graça de Deus, ninguém nos tira da graça de Deus. Não sei o que acontece com vocês, mas sempre o inimigo, e eu tenho tido oportunidade de assim, dá descanso para muitas pessoas. As pessoas ficam com medo, porque nós pecamos e as pessoas acham, têm medo de estarem condenadas e tudo mais, apesar de terem aceitado Jesus. Ou então, eu cometi um pecado e agora Deus não vai me aceitar e tal. Então, o que Deus está dizendo? Nós temos paz com Ele, temos a segurança no Senhor Jesus e nos gloriamos na, na glória de Deus, na esperança da glória, ela é certa. E aí ele vai dizer, mas eu também posso me gloriar, não só na certeza da glória de Deus, mas nas tribulações. E ele mostra o efeito de Deus trabalhar conosco, que qual o fim da tribulação? Perseverança, um caráter aprovado e aí esperança, aí vem novamente a esperança. Então chega no verso 8, ele diz, a esperança não confunde porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. E esse amor, agora ele vai falar, e eu queria só rapidinho lembrar isso aqui, porque é muito gostoso. Então, olha como ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer. Lembra que eu falei para vocês, tem uma lenda, uma eu não guardo o nome, são 2 personagens que ofereceram sua vida, faz parte da como chama, do grego?
da mitologia grega, acho que Celeste, eu não lembro o nome dela. E o outro um personagem histórico, né? Ah, por alguém bom até que você se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato. É um fato. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por gente boa. Então, nós não temos que ter esperança em nós temos que olhar para Jesus naquilo que ele vai nos transformar. Então, provar é só lembrar aqui, a palavra provar é estabelecer junto com. Então, Deus estabeleceu é, é, a morte dele é algo estabelecido. E o verbo está no indicativo presente. Por exemplo, diz Deus prova, Deus então estabelece e continua demonstrando, provando o seu amor. Mostrou isso quando? Ao morrer lá na cruz. Então, ele morreu por nós, indicando que agora que eu vejo, enquanto a prova é constante, contínua, o fato de ele ter morrido foi uma vez só. Vocês estão vendo que Deus põe o tempo do verbo. Por exemplo, como é que você vai argumentar com alguém que toda missa, oi meu amor, toda missa sacrifica Jesus e diz que você precisa comer o pão, que é o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Mas uma vez só, né, no passado. Então, ele morreu por nós. E ainda, ele mostra que ainda nós éramos pecadores, e nota, nós éramos fracos, ímpios, pecadores, né? Inimigos de Deus. Então, eu queria recordar isso aqui, porque ele diz, essa era a condição nossa quando Deus, o Senhor Jesus, deu a sua vida, Deus mostrando que nos ama. E aí, voltando para o verso seguinte aqui, do verso 9, ele diz, logo, quando eu era inimiga, Deus provou. Ele está falando assim, sabe que a esperança, isso tudo aqui está falando da esperança, a certeza que você pode ter. É isso que nós temos que entender. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele diz: quando eu era desse jeito, fraco, inimigo dele, ele provou que me ama, morrendo por mim. Aí ele diz: logo muito mais agora, né? Já estando justificados, nós vamos ser salvos do quê? E que ira é essa? A tribulação. Por que eu abri hoje dizendo o dia, podemos ver que o dia está próximo? Ver. O verbo lá é ver. Eu estou vendo os acontecimentos. Eu estou vendo que Jesus está voltando. Vocês estão entendendo? Então, seremos salvos da ira. Não deixa ninguém dizer para você que você vai passar pela tribulação. Porque se você passar pela tribulação, Jesus morreu em vão. Então, todos aqueles que estão matando Jesus toda hora estão certos. Continuando. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, e a palavra reconciliar é de um lado só. Quem que era inimigo? Deus nos ama. Quem que era inimigo? Nós. Estão entendendo? A reconciliação foi o quê? Ele trazendo-nos para ele, fazendo a paz. Não tem inimizade do lado dele. Dele tem amor, provando esse amor. Se ele nos reconciliou, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus vive para interceder por nós. Vou bater de novo isso. Jesus está como sumo sacerdote, garantindo. Ele vive, é como o Azazel, aquele bode. Por quê? Porque a justiça já foi resolvida, já foi satisfeita. Então agora é só a, a agora é só confessar aquilo que já está pago, reconhecendo se eu pequei,
e reconheço que Jesus morreu por aquele pecado, é só chegar para ele e dizer, eu sei, é verdade. O que que ele faz quando eu digo que está aqui? Ele passa o sangue, limpa e enche com a vida dele. Isso é ser cheio do Espírito. Sem ver a luz, ser cheio de Jesus. Vocês estão entendendo? Não tem outro jeito. Estão salvos pela vida de Cristo. O tempo inteiro pecou, imediatamente reconhece e saiba que Jesus pagou. E então diz: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, tendo dito isso, a segurança, agora ele vai mostrar o tamanho dessa segurança. Vai fazer com que nós. E isso, meu pai, eu creio que meu pai nasceu de novo de uma madrugada com esse texto. Né? Mostrando a suficiência, sobreexcelência de Jesus sobre você, o seu pecado. E quando eu tenho medo ou preocupação com o meu pecado, que não seja de me entristecer e reconhecer que Jesus pagou, eu estou indo pecando contra o Senhor Jesus. Então, portanto, não, peraí, acho que bate aqui. Ah, tá certo. Então, agora, entramos no versículo 12 que nós estávamos, agora, o texto de hoje. Então, ele diz, pode ler, por favor? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você viu porque eu pus pantes, todos. Então, todos, a morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. Como é que a gente prova? Eu vejo as pessoas conversando, pregando o evangelho, não veem isso. Como que você fala para a pessoa, eu estou bem, às vezes diz até não tenho pecado. Ah, não, mas eu confesso. Quer dizer que você não vai morrer? Então eu falei para a moça lá quando no navio, que uma judia, né, ela viu aqui, veio conversar comigo. Ah, não, eu no Yom Kippur eu confesso lá e tal, peço perdão. Eu falei, então você não tem mais pecado. Ah, então você não vai morrer. Você vai ficar para semente. Então diz assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O que Deus diz? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao morrer, morrerás. Assim também a morte passou a todos os homens. Vejam, um homem mau morre. Demora mais, né? Geralmente os maus demoram um pouco mais, Deus dá mais tempo. Mas o homem bom também morre. E o neném pode morrer com horas acabou de ser fecundado, ou às vezes nasce morto, às vezes nasce dali um pouco morre, não é assim? O que ele fez? Então a morte mostra que nós estamos contaminados pelo pecado. Então, a primeira coisa, por um homem o pecado entrou e pelo pecado a morte. E aí, continua, por favor. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, olha a argumentação do Espírito de Deus. Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Aí diz, até o regime da lei, isto é, quando que foi dada a lei? No Sinai, com Moisés. Até lá, como que Deus prova que havia pecado no mundo? Ele vai mostrar agora. Mas se não há lei, você não pode dizer que há pecado, tá certo? Eu costumo dizer que eu vou estacionar o carro, eu olho para ver se tem sinal de proibição de estacionamento, ou me garante estacionamento. Se não tiver lei, eu estaciono, mas se tiver uma lei, eu não posso estacionar. Então, se há lei, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. Ninguém ficou, desde Adão, ficou vivo até Moisés. Não tinha lei, mas todos morreram. Por quê? Está mostrando que todos ficaram contaminados pelo pecado, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. É impossível nós pecarmos o pecado de Adão. Adão era sem pecado e ele se tornou pecador pecando. Nós não, nós pecamos porque já nascemos pecadores. Então, e Adão prefigurava, ele era tipo daquele que haveria de vir, como nós vamos ver para frente, né? Então, lá em 1 Coríntios 15, falando exatamente o primeiro homem Adão, feito da terra, o último Adão, espírito vivificante vindo do céu. Então, mostrando que Adão prefigurava Jesus. Então, vamos ver o contraste entre Adão e Cristo e a obra do pecado na nossa vida nos destruindo e a sobreexcelência do trabalho de Jesus Cristo na cruz por nós. Então, verso 15, você pode ler, por favor, o 15? Aí. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então ele diz, o dom é diferente da ofensa. O dom, e a palavra dom aqui é carisma, né? Quer dizer, o dom, aquela graça que nós recebemos sem merecer. E a ofensa, inclusive aqui paraptoma, parapípito, quer dizer, cair ao lado de. Então, transgredir, ofender. Né? Então, o dom é diferente da ofensa. Como? Por uma só ofensa de Adão, o que aconteceu? Muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o presente pela graça de Jesus Cristo foi abundante sobre muitos. Então, muitos morreram pela ofensa de Adão, e esse muitos, vocês não se preocupem, porque eu já tinha posto lá, por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou todos, porque todos pecaram. Então, aqui ele está falando, na argumentação aqui, esse muitos está falando da morte daqueles que rejeitaram Jesus na realidade, ou uma maneira de dizer que muitos ficaram contaminados pelo pecado. Então, por uma só ofensa, muitos morreram. A graça e o dom pela graça de Jesus Cristo foi abundante sobre muitos. Então, uma ofensa e o dom de Jesus. Então, o que Adão fez e a graça do Senhor Jesus, abundante sobre muitos. Não é muitos morreram, abundante sobre muitos. Verso 16, pode continuar, por favor. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Lê a primeira frase de novo, por favor. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Vocês estão vendo? O dom de Cristo não é como de um só pecou. Por quê? O julgamento pela ofensa de Adão, né, o julgamento derivou da ofensa para a condenação. Então, a ofensa de Adão, Deus julgou condenando o pecado. Uma ofensa, vocês estão vendo aqui, ó, uma só ofensa. Porém, a graça transcorre de muitas ofensas. Então, um só pecou e contaminou todo mundo. Agora, imagina a graça
que pega todas as ofensas, muitas ofensas, para a justificação. Então, Deus está dizendo a superioridade de Jesus com relação à ofensa. Uma ofensa, por exemplo, ao pecado de Adão trouxe morte, mas a graça, abundante vida. O julgamento veio de uma só ofensa para a condenação, mas a graça, ela tem que tratar com muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se pela ofensa de um só e por meio de um, Adão, então, uma ofensa por meio de Adão, Deus está mostrando como que houve a contaminação na raça pelo pecado. Reinou a morte desde Adão. Ninguém ficou vivo e a morte reinou. Ah, mas muito mais. Vocês estão vendo que ele está mostrando para você o descanso que nós podemos ter quando aceitamos Jesus? Muito mais por meio de um só, Jesus Cristo, os que recebem abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha que coisa, como Jesus destrói todas as áreas em que o pecado de Adão perturbou e corrompeu. Então, por meio de uma ofensa, a ofensa de Adão reinou a morte, por meio de um só Jesus Cristo. Todo aquele que o recebe, tá vendo? Porque ele fala de muitos morreram, porque os que recebem abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Lembra que ele diz: nós podemos nos gloriar na glória de Deus, e ele termina: nós somos reconciliados, nos gloriemos na glória de Deus, nós vamos pertencer. Você vai morar eternamente, ninguém tira de você isso, se você recebeu abundante graça e o dom da justiça em Cristo Jesus. Continuando, verso 18. Consequentemente, como. Tá certo? 5:18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá a vida a todos os homens. Isso, então agora veja. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre quem? Duda. Veio o juízo sobre todos os homens. Uma só ofensa. Então, ó, assim como por uma ofensa veio o juízo. Sobre quantos homens? Todos os homens. Para a condenação, por um só ato de justiça. Aqui que eu quero que vocês entendam. Por um só ato de justiça veio a. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A ofensa de Adão trouxe para nós condenação sobre todos os homens. Mas um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, assim como todos nós ficamos sujeitos à morte, todos nós, por causa do ato de justiça de Deus, podemos ser justificados. Vocês estão entendendo? Todo o que quiser. Dá para entender? Quando eu estava estudando ontem à noite, lendo Romanos, e aí diz, isso, muito mais Jesus, muito mais o inimigo, me perturbando agora que eu estava lendo. E aí eu cheguei nesse texto, né, no verso 18, e ele diz: assim como por uma só ofensa veio a morte sobre todos para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça. Deus disponibilizou a graça para todos nós, porque a justiça foi satisfeita. E eu queria pôr
Vamos ver se eu consigo aqui. Dani, me ajuda. Como que é mesmo? Não, é aqui. Era aqui, Facebook. Aqui. Ah, não, não, não! Deixa eu... Aqui. Como que eu... Onde que aumenta, por favor? Presta atenção no que esse senhor vai falar. Pode pôr? Poderia me explicar como se dá a salvação? A salvação se dá, sem sombra de dúvida, por meio da fé em Cristo Jesus, ou melhor, no sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito como oferta para a expiação dos nossos pecados, para que agradou a justiça de Deus, para que Deus, com justiça, possa justificar o homem e permanecer justo. Satisfez a justiça de Deus, tá? Para que Deus fique livre para poder manifestar para nós a sua graça. Vocês estão entendendo qual é o problema? Então, nota que aqui ele está dizendo, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens. Todos nós somos réus do inferno. Para a condenação. Por um só ato de justiça veio a graça. Mas a graça está disponível para quem? Todos. A morte veio para todos, mas a graça está para todos. Para quê? Para a justificação que dá vida, se você quiser. Lembra que, voltando aqui, ó. Aqui, olha o que ele disse. Se pela ofensa de um, por meio de um Adão reinou a morte, por meio de uns muito mais. Sempre está falando. A graça, ela excede o pecado. Então, por meio de um só Jesus Cristo, agora anota, os que recebem abundante graça e o dom de justiça reinarão em vida. Então, entra agora a nossa aceitação. Por quê? Porque a justiça está disponível para todos. A condenação é sobre todos, mas a justiça é sobre todos. E aí, continuando o verso 19, por favor. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Tornarão justos. Então, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência, então, através a desobediência dele, e por que desobediência? Vocês lembram? Eu vou mostrar a expressão no grego, mas desobediência é resultado da incredulidade. Quem crê, obedece. Quem não crê, desobedece. Então, pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, através da obediência de Jesus, não é nossa, né? Pela obediência de um só. Você está vendo que ele está mostrando a obra de Jesus, que prefigurava Adão, prefigurava Cristo. Ele levou em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. A palavra, o verbo desobediência, ele tem uma preposição para e o verbo ouvir, acuo. Então, para acuê, parar é ao lado de. Então, ele ouve, ele não se submete. O que é desobediência? Ouvir e não atender. Por exemplo, Adão sabia. Eva, inclusive, falou para Satanás, tá certo? Mas fez o que ela queria. E obediência? O verbo, novamente, é o verbo acuou.
Mas tem uma outra preposição, hipo, sob. Então, eu ouço e fico submissa àquilo que eu ouvi. Estão entendendo? Desobediência, eu ouço e fico do lado. Mas obedecer é ouvir e ficar sob aquilo que eu ouvi. Então, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência, quer dizer, através de Jesus ter obedecido. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Muitos serão feitos justos. Então, Notado aqui para de falhar em prestar atenção também. indisposição para ouvir, né? Não quer prestar atenção. Quer dizer, Deus fala e você não liga, porque você fica ao lado. Não é que você não ouviu, mas você fica do lado, você não presta atenção. E hipoacue, que é submissão àquilo que você ouviu. E nós vamos ver agora no verso 20, para exercomai, são 3 aqui, para exercomai. Vir em ao lado de, sobrevir adicionalmente. Eu já vou falar, nós já vamos ver aqui, eu vou falar. Então, verso 20, quem vai ler? Ah, não, já está, eu escrevi aqui. Aqui bem, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, veja, para que Deus deu a lei? Vamos ler Gálatas 3,19, por favor. Se a gente entendesse o propósito de Deus em dar a lei, lembra que ele disse, desde Adão até Moisés, as pessoas ficaram vivas? Alguém ficou para semente? Morreu todo mundo, inclusive no dilúvio, tá certo? Morreu todo mundo? Morreu. Ninguém ficou para semente? Ninguém. Então, isso quer dizer que todos estavam contaminados pelo pecado. Todos eram pecadores, por isso todos morreram. Mas se você não tem a lei, como que você vai saber que você transgrediu? Tá certo? Como que você vai saber se errou o alvo? Então, quando Deus deu a lei, ele escreveu para ficar bem claro o tamanho, avultasse. O verbo aqui é ficar enorme a ofensa. Quando você começa a ler a lei, se você ler os livros da lei com cuidado, conforme Deus vai mostrando, mesmo os profetas, como Deus trabalha com porque ele não fez isso, você vai vendo como como nós transgredimos, como nós quebramos a lei de Deus, né? E a gente não percebe, a gente acha, isso aí não é nada. Qual é o problema fazer isso? Mas quando você vai ler e vai ver a régua do Deus vivo, a justiça, a retidão, você vai ver que você é abono, que você é torto, que você está fora. Então, sobreveio a lei para que a ofensa avultasse. Então, Gálatas 3:19, por favor. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Como que é? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi o quê? Adicionada. Sabe o que é isso? Mais. A que ela foi adicionada? A promessa. Ela não veio para salvar. Ela veio para dar nome às transgressões. Ela veio para mostrar as transgressões, dar nome. Então, veja, sobreveio, esse sobrevir aqui, sobrevir é o par exercomai, para ercomai, vir ao longo de, sobrevir adicionalmente. Ela não veio abrogar,
a promessa, isto é, ela não veio desfazer a promessa, tomar o lugar da promessa, viu, adventistas? Não veio no lugar da promessa. Ela foi acrescentada até quando? Até que? Como está escrito aí? É que viesse o descendente. O descendente que fez a promessa. Quem é o descendente? Verso 16, Galatas 3,16. Lê, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente que é Cristo. Então veja, a lei foi adicionada ao que ele havia prometido a Abraão, até que viesse aquele. A quem foi feita a promessa? Jesus. Vocês estão entendendo? Então sobreveio a lei, ela foi adicionada, veja, parar é ao lado de, ao longo de. Então, ela foi adicionada para que a ofensa ficasse bem clara. Gente, por exemplo, todo esse julgamento que está acontecendo aqui no Brasil, a maneira como os julgamentos têm sido conduzidos, os juízos, a pessoa não sabe do que ela está sendo acusada. Ela vai para a cadeia, o nosso Deus não faz isso, e ele fala para nós, e é necessário sabermos por que ele está lidando conosco daquele jeito. Então, ele deu a lei para que a ofensa fosse avultada. Mas nota, que coisa linda. Mas, onde abundou o pecado, faltou um S aqui, superabundou a graça. Vocês estão vendo que todo o texto, você está justificado, a glória de Deus você vai certamente executar, e eu posso me gloriar em conhecê-lo. Então, fique feliz. Nós vamos ter tribulação, mas se você tem tribulação, você tem problema, o Senhor Jesus está trabalhando com você, está fazendo você ter um caráter aprovado, e a sua esperança está naquele que amou você, inimigo dele. E ele reconciliou, jamais vai. Vocês estão entendendo o que ele está falando? E agora fala assim: sabe quem é esse Jesus? O seu pecado, Adão fez isso, mas ele é muito mais, abundantemente, superabundou. Estão entendendo o que ele quer dizer com isso? Então a graça superabundou a fim de que, o verso 21, Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça superabundou a fim de que, como o pecado reinou pela morte. E lembra como é que Satanás nos trazia cativos? Com medo da morte. Como é que ele faz com todo mundo? Não sei se vocês lembram, principalmente como eu aproveitei isso no tempo da Covid, né? A pessoa lá com luva e máscara, e até hoje eu vejo gente de máscara, eu falo mesmo. Por quê? Escuta, você está com medo? Sabe por que você pode ter Covid? Porque você é pecadora. Mas sabe o que acontece? Jesus resolveu isso. Então, o pecado reina pela morte. Você morre de medo e com medo da morte ele reina. E você sabe que vai morrer. Assim também, reinasse a graça, essa posição que estamos firmes, ninguém nos tira de lá. A graça pela justiça para a vida eterna, a glória de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como o pecado reinou pela morte, assim também, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Vocês estão entendendo a segurança que Deus quer que nós tenhamos, a despeito do que pode estar acontecendo? Então, rapidinho para recordar, colocar tudo aqui, contrastes entre Adão e o Messias. Tá? Então,
um homem, Adão, que prefigurava o Messias, um homem, o Messias. Então, pela transgressão de um só, muitos morreram. Muito mais a graça de um só. E o dom da graça, a justificação, abundante sobre muito. Olha como ele vai falar. Pelo pecado de um só, julgamento e condenação. O dom é diferente. Veja, um só pecado trouxe julgamento e condenação. O dom é diferente de muitas transgressões. A graça para a justificação resolve todas as transgressões, né? Pela transgressão de um só, reinou a morte. Muito mais, através de um homem, Jesus Cristo, os que creem reinarão em vida. Estão vendo que quando ele fala muitos aqui, muito aqui, por exemplo, ele está falando porque tem duas coisas. Ele está usando muito como a parte pelo todo, mas muitos, porque muitos vão reinar em vida. Nós vamos ficar livres da morte, tá certo? Quando aceitamos Jesus, tá? Uma só transgressão, condenação para todos os homens. Assim também, por um só ato de justiça, gente, é maravilhoso isso, justificação oferecida a todos os homens. Quando vocês forem pregar, por que só Jesus? Porque só Ele satisfez a justiça de Deus, deixando Deus ficar livre, justo e justificador. Poder nos justificar continuando justo e reto. Dá para entender isso? Isso para mim é a coisa mais preciosa que tem. Pela obediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Desobediência de um só, perdão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos são declarados justos. Nós, através da obediência de Jesus, somos declarados justos e estamos firmes. E então ele diz: como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, trazendo vida eterna. E aí termina o texto dizendo: portanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, aqui terminou a argumentação, mas vamos deixar a pergunta, porque agora vem a parte deliciosa de Romanos 6. Alguém leia para mim 6:1. Romanos 6:1, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o que ele está falando. Onde abundou a graça, o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Só ler o verso seguinte, só esse. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E agora Jesus vai mostrar como é que a obediência dele, como é que a obra dele lá na cruz, tudo que ele fez por nós, como é que você e eu podemos experimentar? Como é que muito mais, a excelência, a superabundância, a justificação, como é que eu sou justificado? Como é que a morte de Jesus trouxe solução para mim? E agora o Romanos 6 é maravilhoso. Portanto, que o Senhor Jesus nos abençoe e vamos nos alegrar com o capítulo 6 de Romanos, que é maravilhoso. Vamos orar?